que o Senhor tem a fazer na nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, Pai. Meus irmãos, leiamos novamente a palavra do Senhor, Atos, primeiro capítulo, versículos 24, 25 e 26. Continuamos com a nossa série de mensagem, Disciplinas Espirituais. Esta é a penúltima mensagem. Quarta-feira nós encerraremos esta série, Disciplinas Espirituais. O tema de hoje, orientação. Leiamos a palavra de Deus, Atos 1, 24 a 26. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Que Deus nos abençoe. Te louvamos, ó Pai, oramos ao Senhor mais uma vez, pedindo que neste momento, tendo lido a Tua palavra, estaremos examinando, estudando a Tua palavra e aplicando os Teus ensinos em nossas vidas, em nosso coração. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, essa disciplina que nós estamos vendo aqui, ela faz parte daquelas que o Richard Foster, no seu livro Disciplinas Espirituais, ele chama de disciplinas comunitárias, como a adoração é uma delas, e essa também faz parte dela. Então, nós vivemos em um mundo de escolhas, um mundo de decisão. Em várias etapas da nossa vida, nós temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas. E nessas escolhas nós precisamos de orientação, precisamos de uma indicação. Nós vemos aqui em Atos 1, e nós vamos analisar esses 3 versículos, e ele vai nos mostrar, nos apresentar um padrão orientado por Deus, aí, um padrão celestial sobre a escolha de Deus, a maneira como a igreja deveria escolher, ou seja, decidir. Ela precisou de orientação, e orando eles, disseram: Tu, Senhor, que conheces todos os corações. Então nós vemos aí que após a queda de Judas, os discípulos ali buscavam a vontade divina, saber qual era a vontade de Deus, qual era a pessoa que Deus teria para substituir Judas, na escolha que o texto vai dizer que ele mesmo fez, e indo para o seu próprio local, para o seu próprio destino. Coloco como proposição, na minha mensagem hoje à noite, mostrando que Deus, olhando para esse texto especificamente, Deus é quem levanta obreiros para a sua seara. E a escolha, ela é baseada em sabedoria infinita, conhecimento dos corações e propósitos também de Deus. Então, a igreja orou, Deus orientou e Deus mostrou qual era a sua vontade. De maneira que podemos dizer que Deus escolhe soberanamente e Ele confirma aqueles que Ele quer usar com base, como a Bíblia vai mostrar, não na aparência, como foi no caso de Davi, ou não na opinião humana, mas conforme o seu conhecimento dos corações e propósitos eternos. E bom seria se nós, como igreja, quando fôssemos tomar qualquer decisão, a gente buscasse a orientação de Deus. Eu já vi em muitas igrejas, já vi em convenção, em assembleia de convenção, o que não nos é incomum, o que eu vou dizer, em igreja também, aqui mesmo nessa igreja eu já vi, às vezes quando nós vamos escolher pessoas para um determinados cargos, aí começa grupo.
Aí junta grupo, às vezes um irmão vai na casa do outro, olha, vota no irmão fulano de tal. Eu nunca pedi, em momento algum, um voto, nem quando eu vou em assembleia. Já teve irmão da igreja que foi em assembleia pensando que eu ia querer que ele votasse em mim. Não, de maneira nenhuma. É Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Se nós não tivermos cuidado, as nossas escolhas sejam pessoais, e nós vamos falar aqui de escolha comunitária ou corporativa, porque nós estamos falando de orientação no contexto comunitário, do povo de Deus. Ou seja, é saber que Deus é quem vai dizer, tu que conhece os corações. Então, bom seria, quando a gente fosse fazer um trabalho na igreja, vamos abrir uma congregação em tal lugar, vamos pintar a igreja, vamos fazer tal coisa, a gente orasse. Vamos fazer um grupo de oração e vamos orar por esse propósito, para saber qual é a vontade de Deus. É nessa linha que nós vamos caminhar com esse tema aí chamado orientação. É uma disciplina espiritual que nós como igreja precisamos cultivar, precisamos desenvolver. O contexto aqui, quando nós olhamos, foi o que eu já falei aí, após a ascensão de Cristo, após o derramamento do Espírito Santo, ali também os discípulos, liderados ali por Pedro, estavam em Jerusalém, aguardando ali em Jerusalém, e durante esse período eles querem então escolher um substituto para Judas. Então o texto vai mostrar aí que eles oram e pedem ao Senhor. O texto que é citado aí em Atos 1 é o do Salmo 69, 25 e o Salmo 109, verso 8. Eles queriam então recompor o colegiado apostólico, os 12 apóstolos que agora estavam com a falta de um. Vamos analisar o texto primeiramente, são 3 versículos apenas, e depois nós vamos, após analisar o texto, já ver como que nós aplicamos em termos práticos para o que nós estamos chamando de disciplina espiritual. Então, primeiramente o texto, verso por verso, verso 24, depois 25 e 26, Atos, o primeiro capítulo. Novamente, leitura do verso 24. Aqui o que nós vamos ver é que Deus conhece o coração. Ou seja, o Deus que chama, Ele conhece o coração de quem chama. Diz o texto, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor de todos os corações, ou, como está na minha Bíblia aqui, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhidos. Eles tinham 2 pessoas apenas. Quem é, Senhor? Qual é o que tu tens? Qual é o que tu queres para escolher? Às vezes, numa escolha, quando o nosso nome não é eleito, a gente tem um sentido como se nós fomos derrotados. Não, é a escolha de Deus. Deus é quem sabe. Então, vamos primeiramente analisar. Eu destaco aqui alguns termos. Por exemplo, tu, Senhor, conhecedor dos corações. O termo aqui é cardiognosta. Então, cardiognosta. Deus conhece gnosta, de gnose. Conhece o coração. Eu não conheço o coração de ninguém. Nós não conhecemos nem o nosso. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é enganoso. Nós não conhecemos o coração. Agora a Bíblia diz, coloca aqui, tu, Senhor, conhecedor dos corações, ou conhecedor do coração de todos. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que passa, e aqui, como em um contexto desse, Deus saberia qual era o coração que estava pronto, ou o que Ele tinha realmente para aquele local. Esse título
ele é único para Deus no Novo Testamento. O que ele enfatiza é que somente Deus conhece os corações. Você não conhece, eu não conheço, um cardiologista não conhece o coração. Ele faz alguns exames para ver como anda o nosso coração. Agora, Deus conhece os corações. Depois, ainda no mesmo verso, mostra qual destes dois tens escolhido. E a palavra aqui é eleito. Qual foi o que Deus elegeu, o que Deus escolheu? E o interessante aqui é que esse verbo, a maneira como ele é colocado aqui, no grego ele é um aoristo médio. E o que está indicando é que a escolha foi feita por Deus e os discípulos apenas estão pedindo a revelação. Não era eles que iriam escolher. Então os discípulos sabiam: Senhor, Tu que conheces os corações e Tu que já escolhestes, mostra qual destes Tu tens escolhido. É isso que o texto está mostrando aí. A escolha já tinha sido feita por Deus. E é bom, quando a gente for escolher, por exemplo, um dia, quando a igreja for escolher um pastor para cá e tal, saber que não são os irmãos que vão escolher. É que Deus já escolheu. E aí os irmãos vão apenas orar para dizer: Senhor, qual que Tu já escolheste? Quem foi a pessoa? Eu não sou muito partidário quando a igreja, em uma transição pastoral, no nosso molde batista, democrático, congregacional, que é a escolha que é a congregação que escolhe, porque há outros sistemas que não, que o pastor presidente de um ministério, ele é quem coloca. Ele coloca, ele tira, e aí eu não preciso citar nomes. Então os irmãos sabem quais são os modelos de igreja. Por exemplo, um sistema Assembleia de Deus é diferente da nossa. Por exemplo, para os irmãos escolher um pastor aqui, os irmãos vão ter que votar. Na Assembleia de Deus, a congregação local, elas não votam sobre a escolha. Por quê? Porque o ministério é diferente, o modelo administrativo é diferente. Então, quando os irmãos forem escolher um dia, e a igreja, não é bom, por exemplo, trazer 10 nomes. Às vezes tem igreja que convida um pastor para pregar, aí convida outro, e coloca uns 5 nomes para a igreja votar. Isso não é bom. É bom que a igreja ore, estabeleça uma comissão de sucessão pastoral, coloque critérios, analise ali, traga nome um por um para que a igreja pregue, e a igreja vai orando. Se trouxer o primeiro e entender que é aquele, pronto, já morreu o procedimento ali. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não somos nós que escolhemos. O texto está dizendo: mostra qual destes dois tens escolhidos. Nós queremos, Senhor, aquele que Tu escolheste. Qual foi dos dois que o Senhor escolheu? Foi A ou foi B? Mostra para nós que nós queremos este. Então é isso que o texto está nos dizendo. A escolha de Deus, ela fundamenta-se em seu perfeito conhecimento do interior humano, porque o texto diz: Tu que conheces os corações. Então ele escolhe, ele tem a sabedoria. E esse título aqui é aplicado somente a Deus no Novo Testamento, ou na Bíblia, só Ele que conhece. Disso nós depreendemos alguns princípios aí. Primeiro, é que nós precisamos orar, a oração como um reconhecimento da soberania de Deus. Nós oramos para Deus fazer a sua vontade. Antes de qualquer ação, os discípulos aqui, eles oram.
E orando eles reconhecem que a escolha pertence ao Senhor da igreja. As nossas decisões, elas devem começar e terminar com oração, ou na oração. Devemos orar ao Senhor. Então, como quem consulta o arquiteto antes de construir a casa, assim nós devemos consultar o Senhor antes de agir. A oração, ela não nos dá o controle de Deus, ela nos coloca sob o governo de Deus, o controle de Deus. Um outro princípio que depreendemos daí: Deus é conhecedor do coração, pois diz, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Como nós falamos, cardiognosta, mostra que Deus é quem tem essa competência aí. E essa escolha, então, ela apenas é revelada por Deus. A escolha de Deus é revelada e não manipulada. Isso é importante também. Mostra qual destes. Os discípulos não escolhem, eles pedem para que Deus revele. A verdadeira liderança espiritual é vocação divina, não é conveniência humana. Devemos buscar a vontade de Deus e não impor a nossa vontade. Quem decide antes de orar, já decidiu errado. Eles começaram primeiro orando, e orando eles. Vamos para o verso 25. Aqui nós vamos ver que Deus escolhe e escolhe para uma missão. Deus escolhe baseado na sua sabedoria. O povo apenas ora para saber qual foi a escolha de Deus, e Deus escolhe para uma missão específica. Verso 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então veja que a escolha foi específica aqui. Então Deus escolhe para uma missão específica. O texto está dizendo, para que tome parte neste ministério e apostolado. São duas expressões distintas aqui. Ministério, diaconia, serviço. E a outra palavra, apostoleia, de apostolado, que era um enviado com autoridade. Então a escolha era para isso, para o serviço, para o ministério do apostolado. E ele diz ainda o texto, de que Judas se desviou. Judas se desviou. Essa palavra aí, literalmente desviar, é transgrediu. Judas transgrediu. Foi um abandono voluntário. Foi escolha dele. Eu creio que tem muitos abandonos voluntários. E eu não sei a razão do porquê dos abandonos. Não é o foco também aqui nessa mensagem, mas de determinadas vocações. Em alguns casos pode ser o próprio diabo agindo, mas em outras talvez não. Em outras talvez a gente que colocou não foi o próprio Deus. É como dizia Spurgeon, se puderes passar sem o ministério, não entres nele. Mas se fores chamado, também não podemos ficar de fora. A escolha divina, ela está sempre conectada a um propósito no reino de Deus. Então o propósito aí do texto é bem claro, para tomar parte neste ministério e apostolado. Matias não foi chamado aqui ao prestígio, ao estrelato, ele foi chamado ao serviço, diaconia. Ministério não é estrelato, é serviço. Então, o ministério fala de serviço, e apostolado fala de missão, e missão com autoridade. Quem é chamado
é chamado para servir e não para ser servido. Cristo tinha muita consciência disso daqui, quando ele diz em Marcos 10:45, que ele foi chamado não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É como soldados que são convocados ali, não para um desfile de gala, mas convocado para a guerra. Assim também nós somos chamados pelo Senhor. O chamado de Deus não é para o trono, é para a cruz, é para seguir Jesus, que carregou a sua própria cruz e diz: tome a sua cruz e siga-me. E ele faz o contraste aí com Judas, de que Judas se desviou, abandonou a missão e traiu o mestre. Uma escolha, como eu já disse, voluntária e uma escolha condenatória, indo ele para o seu próprio local. O fracasso de Judas serve como alerta para nós também. Posição sem submissão leva à ruína, leva à queda. É como um piloto que abandona, né, não é o volante, o manejo ali da aeronave. Judas também abandonou o seu ministério e colheu o que? A morte. Foi o que resultou para ele. A ausência de compromisso revela o fim de muitos ministérios e de muitas vidas. Ontem, lá no seminário, o pastor Jefferson Carnon Dantas pregou a nossa última mensagem da capela ali, como terminar bem. E ele citou uma frase de um poeta, e depois de um poeta disse: mas não quero terminar com frase de um poeta, quero terminar com a frase de um homem de Deus, de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Prosseguindo aí, o finalzinho do versículo diz: para ir para o seu próprio lugar. Então, o juízo sobre Judas. Então, ele foi para o próprio lugar que ele escolheu. A justiça divina apenas foi executada. Deus chama com amor, mas julga com retidão. Qualquer um, ele chama com amor e julga com retidão. Vamos para o último versículo. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Lançando sortes. Era uma prática comum no Antigo Testamento. A gente vê isso em Levítico 16, 8, Provérbios 16, 33, e aqui, no texto que nós temos, em Atos 1, 26, é usado pela última vez na história da Bíblia. A gente não vê, depois desse caso aqui, em nenhum lugar mais, é lógico, vamos dizer, do Novo Testamento, porque o Antigo já estava fechado, então nós não vemos em nenhum lugar mais da Bíblia, após este caso, sendo usado o lança-sortes ali. Deus não apenas escolhe, mas Deus confirma e estabelece os que são chamados por Ele. A igreja ora para que Deus revelasse quem Ele já tinha escolhido para substituir um que não honrou o seu chamado e que foi para o destino da sua própria escolha, e este agora iria substituí-lo. E a maneira, depois que eles oraram, foi lançar sorte, como disse, que era uma prática que eles tinham e que a gente vê mencionado por último aqui. Então, no Antigo Testamento, era usada com oração essa prática, com submissão a Deus. Não foi acaso, mas foi submissão ao método de Deus ali, antes do Pentecoste, que eles escolheram. E aí o texto vai dizer: a escolha recai sobre Matias, caiu a sorte sobre Matias. Deus confirma a escolha que ele já tinha feito, que ele já tinha decidido secretamente,
ele confirma agora publicamente. Matias, apesar de não ser mencionado depois, ele cumpre a sua missão como um dos 12 ali. Nem sempre os escolhidos de Deus serão os mais visíveis. Tem muita gente que quer estar na ribalta, quer ter visibilidade na obra de Deus, no reino de Deus. Judas escolheu o seu lugar, Matias assume, ele não tem um lugar de visibilidade, mas com certeza foi eficaz no trabalho dele, caso contrário a Bíblia mencionaria como uma peça invisível que sustenta a estrutura. Assim, os obreiros fiéis muitas vezes atuam longe dos holofotes. Ninguém sabe, ninguém conhece, mas são pessoas importantes. E o céu conhece os fiéis que a terra muitas vezes esquece. Morre o justo e ninguém se lembra dele, disse o profeta Isaías. Matias, então, é contado ali, entre os 11, foi contado com os 11. Recebe reconhecimento aí, reconhecimento apostólico, autoridade apostólica. Então, a obra de Deus inclui reconhecimento de homens para uma missão divina, como foi o caso dele. E aqui, então, nós temos os 3 versículos expostos, e eu quero, então, a partir desses 3 versículos, deixar algumas lições baseadas nesse tema que nós colocamos, orientação. Então, veja qual era a necessidade do povo, de um substituto para Judas, que escolheu, que decidiu, que traiu, esse é o termo ali, que abandonou realmente o chamado de Deus. E eles queriam saber quem era que Deus tinha. A primeira coisa que eles fizeram foi orar. E orar não para que a vontade deles fosse feita, para que Deus revelasse quem Deus já tinha escolhido. E aí usaram o método, lançando sorte, a última vez que aparece na Bíblia, e Deus confirma quem ele já tinha escolhido. Apenas usaram um método, mas a escolha foi de Deus, e Deus revela aí quem ele escolheu para esse substituto. Há um livro do Richard Foster, Disciplinas Espirituais, mas há outros livros também de disciplinas espirituais. Quando fui preparar esta série, eu separei pelo menos uns 4 a 5 livros com essa temática de disciplinas espirituais. Mas a gente sabe que o do Richard Foster, ele é o livro tradicional, conhecido realmente, nessa temática aí. E Foster diz o seguinte, e cito aqui, tal qual ele coloca no seu livro, uma frase que eu achei interessante, quando ele diz, em nossa época, nesse momento que nós estamos vivendo, o céu e a terra aguardam ansiosos o emergir, o surgimento de um povo guiado pelo Espírito, inebriado do Espírito e com autoridade concedida pelo Espírito. Ou seja, o mundo quer ver uma igreja dirigida pelo Espírito, inebriada, a ideia de ébria, cheia do Espírito de Deus e com autoridade concedida pelo Espírito. Muitos de nós buscam a vontade de Deus para nossas vidas, em grandes decisões da vida ou em pequenas decisões também. Mas a maneira como nós buscamos e como Deus escolhe nos guiar pode ser de forma surpreendente e diferente da nossa. Qualquer escolha, uma escolha de trabalho, uma mudança de uma cidade para outra. Eu lembro, e quando eu vinha para cá, eu vim lembrando de um caso que um aluno, no primeiro ano do seminário dele, da faculdade, hoje ele já deve ter, eu acho que uns 15 anos de formado, mas no primeiro ano dele, em uma crise que ele passou, e que precisava tomar uma decisão. E se ele escutar o pastor que eu estou falando, ele vai saber que é dele que eu estou falando, sem declinar o nome.
mas ele chegou e disse assim: pastor Benildo, eu orei durante a semana e coloquei no meu coração lhe procurar para pedir uma orientação. E eu disse: pastor, a orientação que o pastor Benildo me der, eu vou obedecer e vou tomar como sendo a orientação do Senhor. E tem algumas decisões que eu posso dizer aqui que servem até, quem sabe, para alguns outros seminaristas que me ouvem nessa live ou que porventura vierem ouvir, e de modo especial aqui da Grande Belém. É um princípio. Por exemplo, uma da decisão dele era o seguinte: era o primeiro ano dele do seminário, ele estava liderando 2 congregações, e uma delas, a igreja só o chamava de pastor, 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 e queria que ele celebrasse ceia, batizasse, fizesse casamento e tudo sem ser ordenado pastor. A igreja tem autonomia para isso. Se ela quiser fazer, ela pode fazer. Aí tinha mais outras 2 decisões lá, e a orientação que eu dei para ele foi: a outra coisa que a igreja queria ordená-lo no primeiro ano de seminário, queria ordenar pastor. Hoje não pode mais. É a nossa ordem, até a igreja ordenar ela pode, mas ele nunca vai ser filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que hoje somos mais de 17 mil pastores, se ele não cumprir esse critério. Primeiramente, ele tem que ter um curso completo de teologia, reconhecido pelo MEC, ou pelo menos que esteja dentro dos parâmetros da ABIBET, que é a Associação dos Seminários Teológicos Batistas do Brasil, que tem um parâmetro ali de, no mínimo, 2.400 horas de estudos. Se não tiver esse critério, não pode ser ordenado. E eu disse para ele 2 coisas. Disse: primeiramente, não dê ceia, não realize batismo e não faça casamento. Aqui dentro de Belém, nós temos muitos pastores que o irmão pode chamar para ir um domingo. Pastor, olha, domingo à noite vai ter ceia, celebre a ceia na igreja. Para que a gente não abra prerrogativa para a igreja, daqui a pouco, estar atribuindo ou permitindo que os ofícios da igreja possam ser exercidos por qualquer pessoa. Eu disse: não faça isso. Segundo, não peça ordenação, ou não permita, porque não é o candidato que pede, é a igreja quem deve pedir. Não aceite a ordenação ao ministério antes de concluir o seu curso. Conclua o seu curso. E dei mais outras 2 orientações. Era o primeiro semestre dele, e ele cumpriu à risca essas orientações. E eu digo aos irmãos que foi uma boa decisão que ele fez. Está no ministério. Fui recentemente na posse dele, em uma outra igreja que ele deixou e foi para uma outra igreja. Então nós precisamos orar, pedir a orientação de Deus, mas às vezes buscar também instrução, orientação. Então nós temos aqui na Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus é o nosso guia maior. Temos a excelente instrução sobre como Deus nos guia individualmente e como Deus nos guia também como corpo, como grupo. Tipo assim, como é que, na minha vida, como é que Deus vai me orientar em determinadas coisas? Quer ver uma coisa que o povo não faz, mas que é bom? Um jovem vai namorar. Seria bom quando um jovem fosse namorar, conversasse com o pastor. Pastor, estou pensando aí em uma garota, em namorar, assim, 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 como é que é? E aí eu iria fazer algumas perguntas para ele e dar algumas dicas também. Aí depois, ou esse depois pode ser antes também, conversar com a mamãe, com o papai. Eu sei que tem irmãos que são de dentro da igreja, que a orientação é terrível. São orientações que não é bíblica. Aí não adianta orar a Deus. E orando eles oraram e disseram assim: Senhor, mostra a tua vontade. Então não adianta orar se não obedece. Quer ver uma coisa?
Uma pessoa ora para saber a vontade de Deus de namoro. Aí vai namorar com um não crente. Eu digo logo, não é da vontade de Deus. Acabou. Ponto final. Ponto final, até que alguém me prove o contrário. Biblicamente. E ponto final. Não é. Alguém às vezes coloca assim, olha, quando eu comecei a namorar com não sei quem, não, a minha namorada não era crente, hoje é crente. Exceção. Exceção, não é regra. Exceção. Nós não trabalhamos com exceção, trabalhamos com regra, com princípio. Eu vou encontrar a Bíblia cheia de orientação, para que a gente não amarre, como disse uma pessoa, onde eu fui amarrar a minha burra. Ou para que outros não vão dizer, depois de 20 e poucos anos, bem que não sei o que a minha mãe disse, quando eu fui casar com não sei quem, que ela era uma jararaca. Depois de 25 anos que é jararaca, fique com a jararaca até morrer agora. Fique com a jararaca até morrer. Não separa. A minha cunhada, os filhos já são todos criados, casados. E ela diz, pastor, quando ela conversa comigo, hoje eu sei perfeitamente o que a Bíblia diz, que não há comunhão entre luz e trevas. E eu era dentro da igreja, casei com um ímpio, e hoje, depois de 40 anos, eu sei que não tem, porque a Bíblia diz, mas como eu escolhi, eu vou levar até o fim uma escolha que eu fiz. Mas ela disse, não há a comunhão que a Bíblia diz. Então tem coisas que eu vou orar, ou que eu vou pedir orientação, mas nós temos que pedir orientação a alguém que vai nos dar orientação com esse livro aqui na mão. É pela Bíblia. E orando eles, Senhor, mostra a tua vontade. Então Deus, Ele vai nos guiar, tanto como indivíduo, como comunidade, que é a orientação que nós chamamos corporativa. A igreja também precisa de orientação. Precisamos desse aspecto grupal, que nós vemos Deus também orientando. E essa disciplina que nós estamos colocando aqui, chamado espiritual ou de orientação, se aplica realmente à igreja. Ou seja, Deus deseja guiar o seu povo, não apenas individualmente, mas de forma corporativa, orgânica, capacitando a igreja a discernir a sua vontade e a agir de acordo com a vontade dEle, com a vontade do Senhor aqui na terra. A verdadeira orientação, ela vem de uma comunidade, ou seja, de uma igreja guiada e submetida ao Espírito Santo, não de escolhas puramente individuais, e ela é confirmada pela unidade em Cristo, a oração conjunta e a humildade de coração. Quando nós olhamos para a trajetória desta orientação divina, nós vamos ver que, como eu coloquei aqui, é uma disciplina associada ou a disciplina comunitária. Nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento, e nós vemos na própria história da igreja este princípio da orientação sendo praticado aí, ou seja, obedecendo. Os Quakers, eles oravam, jejuavam, pediam a bênção de Deus e esperavam a ação de Deus ali. Então oravam juntos e esperavam no Senhor. Então no Antigo Testamento nós temos, Deus conduziu os filhos de Israel da escravidão como um povo, e todos viram a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e Deus estava conduzindo o povo. Eles não eram apenas indivíduos que por acaso seguiam na mesma direção, eles eram um povo sob o governo teocêntrico de Deus. Deus guiava, Deus conduzia o seu povo ali. No Novo Testamento, nós vemos Jesus e a igreja apostólica, o próprio Cristo conduzindo os seus discípulos ali, dando orientação, Mateus capítulo 18, e a igreja também, como no caso aqui, que nós lemos no livro de Atos, ela estava orando, pedindo a orientação e a bênção de Deus. Então precisamos viver sob esse governo teocrático de Deus,
ali guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Mateus 18, 19 e 20 diz: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então isso não era apenas sobre a oração, mas sobre a certeza de discernir a vontade de Deus. Eles oravam conjuntamente também. Em Atos 4, 32 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles estavam unidos ali em um só propósito. A palavra orientação vem do grego aí, routeria, que indica direção. É Deus quem vai dar a direção. E nós temos mais textos também. Esse que eu já li, não preciso mais destacar, porque já mencionei, mas temos também Atos capítulo 13, os versículos de 1 a 3, onde a igreja está orando e Deus ali orienta a separar Paulo e Barnabé para a missão que Deus tinha para aquela igreja. E a igreja, então, os envia. Então, a igreja ora e Deus separa para o ministério. E aí eu coloco aqui alguns princípios que ficam disso tudo. Primeiro, a essência da orientação corporativa é a unidade do Espírito. Temos que ter a igreja guiada pelo Espírito, inebriada pelo Espírito, ou seja, cheia do Espírito, submissa ao Espírito, ela então vai tomar decisões no Espírito Santo. Então, a essência dessa orientação, não individual, mas corporativa, como grupo, ela baseia aí na unidade do Espírito de Deus. Então, a orientação corporativa, ela não é meramente uma reunião de indivíduos, é um organismo vivo, onde a presença de Cristo e onde o Espírito Santo operam para revelar a vontade de Deus. Foster, ele explica que essa passagem não se refere apenas à oração em si, mas à certeza de que a vontade de Deus, ela pode ser discernida. Nós podemos compreender a vontade de Deus quando nós nos reunimos para orar e buscar, em nome de Jesus, essa vontade de Deus. Deus vai revelar a sua vontade para a sua igreja. O que é e o que não é orientação corporativa? Por exemplo, orientação corporativa não é direção corporativa num sentido organizacional ou hierárquico, como concílios eclesiásticos ou alguns decretos denominacionais. Nós podemos, como denominação, tomar decretos ou decisões que às vezes não é da vontade de Deus, em favoritismo, em alguma coisa. Então não é nesse sentido de uma orientação corporativa, orientação espiritual, corporativa no sentido de que é uma orientação não apenas para mim como indivíduo, mas para a igreja como um todo. Então essa orientação corporativa não é direção corporativa ou direção orgânica, não é um sistema para a maioria ditar ou manobrar a minoria. A orientação corporativa é uma percepção da voz de Deus, co-Yahvé. Nós vamos ouvir a voz de Deus que transcende o mero acordo, resultando em unidade concedida pelo Espírito. Então nós vamos decidir e após aquela decisão, nós vamos entender que aquilo foi da vontade de Deus. Todo mundo vai compreender que foi Deus quem escolheu. É a certeza de que juntos nós podemos decidir e discernir a vontade do Pai. Há alguns modelos práticos de orientação corporativa. Um modelo eu já citei, que é o chamado missionário de Paulo e Barnabé. A igreja orou, a igreja jejuou. Então o chamado deles para missões veio quando algumas pessoas reunidas ali por um longo período, o texto vai dizer,
praticando oração, jejum e adoração. A Bíblia diz: disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Foi o Espírito que disse, o Espírito que moveu ali. O chamado orante, ou a comunhão orante, a oração, a verdadeira orientação, ela nasce de um coração disposto a escutar, juntamente com outros, a voz de Deus. É comunhão e oração coletiva. Eu entendo, meus irmãos, que nós, como denominação, como igreja, nós precisamos ter mais essa comunhão orante. Dia 27, agora de junho, de 10h30 da noite até 3h30 da manhã, nós vamos ter lá no seminário uma vigília de oração. É aberto a quem? A todas as igrejas. Nós vamos ter pautas denominacionais que vamos estar orando, é lógico, além de louvor, de adoração, de muitas coisas, vamos estar juntos. E isso é importante, porque às vezes quando nós queremos decidir alguma coisa, nós vamos logo para a razão humana, vamos colocar em votação, e aí não temos tempo para orar, para saber o que é que Deus quer. E aí a minha tendência e a sua, de qualquer um outro, é votar segundo aquilo que dispõe a minha mente, eu achar o que é melhor, e às vezes Deus pode direcionar para um outro lado, quando nós oramos, jejuamos e buscamos a vontade de Deus. Atos 13:3, todos jejuaram e oraram, foi uma submissão mútua, eles estavam orando. A resolução de conflitos, por exemplo, lá em Atos 15, conflitos doutrinários, o que foi que a igreja fez? A igreja se reuniu, a igreja orou e a igreja também chegou a uma conclusão ali. Então, até na questão doutrinária, a igreja teve a reunião e teve a sua decisão. Então, a igreja enfrentou esse problema explosivo aí, necessidade de circuncisão entre os cristãos. Deve ou não deve o cristão se circuncisar? Eu lembro que o pastor Elias Teodoro, já falecido, quando o pastor da PIB do Pará, ele fez uma pesquisa, e eu recebi esse questionário para saber se era favorável ou não ao casamento de crente com não crente. Como é que iria decidir uma igreja grande, com 1000 membros ou mais, como é que a igreja pensava? E aí ele pesquisou os pastores, pesquisou também dentro da igreja e levou uma questão para votação. E é interessante que a juventude daquela igreja, à época em que foi feito isso, em voto de maioria absoluta, a juventude foi concorde de que não deveria haver o casamento do crente com não crente, o que era de esperar que os jovens, né, a gente já olhava assim, que fosse pensar de maneira diferente, mas não, aquela juventude, à época, estou dizendo sempre à época, porque foi na época, mas é provável que hoje seja de igual modo também. Mas em tudo nós devemos buscar a orientação de Deus, doutrinariamente também. Só que doutrinariamente, um ensino que esteja errado, vamos supor, que viesse para nós hoje, o mesmo problema que aconteceu lá na igreja, a necessidade de circuncisão para os cristãos. Nós só iríamos usar a Bíblia, não precisávamos mais de concílio. Já está decidido na Bíblia. Paulo diz que a verdadeira circuncisão é a do coração e não do prepúcio da carne. Circuncisão, ele diz, somos nós. E aí Paulo vai dar a visão dele. Então teria muitas coisas, tem muitas coisas hoje, que doutrinariamente nós não precisamos de concílio para decidir. O grande concílio é a palavra de Deus, que aí já vai nos dar. E a Bíblia vai dizer, pareceu bem ao Espírito e a nós. Está lá em Atos 15:28. Eles oraram e, para finalizar, eles disseram, pareceu bem ao Espírito e a nós. O Espírito guiou, e foi essa a vontade do Espírito, ele disse para nós também, pareceu bem.
Então, pareceu bem ao Espírito e a nós. Ela não sugere aqui que eles concordaram com o Espírito Santo, mas que a decisão foi gerada pelo Espírito Santo e reconhecida por eles em unidade. Então, o Espírito foi quem gerou e eles reconheceram ali. Não foi um governo da maioria, ou seja, democracia, mas uma unidade dirigida pelo Espírito. Isso funcionou e foi o ponto culminante do livro de Atos. E outras coisas a gente poderia mostrar também. Há modelos também históricos contemporâneos. Eu não vou declinar aqui, mas eu coloquei o exemplo de um frade franciscano, São Francisco de Assis, que ele buscou em oração com outras pessoas, ali justamente conselho de amigos espirituais, como Clara e Silvestre, que oraram e receberam juntamente com ele a mesma resposta. Deus não te chamou para ti mesmo somente, mas para a salvação de outros. Ou seja, era o dilema dele da vocação ali. Eles reuniram e tiveram esse entendimento. Os Quakers também reuniam e ficavam esperando ali a vontade de Deus. Então, eles tinham cultos. A unidade diz, não a regra da maioria, mas a unidade do Espírito é o princípio. Quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos, o Espírito implantará um espírito de unidade no caminho certo e perturbará com desassossego aquilo que for errado. Então, são princípios aí que a gente está vendo que essa orientação corporativa, não estamos falando de individual, corporativa, ela tem lugar ainda hoje para a igreja. Quando nós, como igreja, ou no dia que o irmão estiver, seja nessa igreja ou em outro, que for decidir alguma coisa que esteja causando polêmica, sugira, pastor, vamos orar por essa matéria, vamos deixar sobre a mesa mais um mês, e vamos orar para ver qual é a vontade de Deus, porque o negócio está tumultuado, não chega a um acordo, não sabe qual é a decisão. Vamos ter uma vigília de oração, vamos ter uma manhã de oração, colocar essa matéria perante o Senhor e pedir a Deus que revele, que mostre qual é a vontade dEle. Meus irmãos, e Deus vai fazer, porque a igreja é dEle, o reino é dEle, e as nossas decisões têm que ser conforme a vontade do Senhor. Enquanto o ministério de louvor se dirige para cá, eu faço as minhas conclusões. Temos que ter muito cuidado nessa disciplina da orientação, aí alguns cuidados, alguns perigos, manipulação e controle, a maioria tentando esmagar o mais fraco, então tem que buscar realmente a vontade de Deus à luz da própria palavra do Senhor. E aí eu concluo, voltando para o texto de Atos, dizendo que a escolha de Matias, ela nos ensina princípios eternos sobre o chamado e o serviço no reino de Deus. Deus é soberano, Deus vê o que os homens não veem, e Deus chama com um propósito que vai além do presente. Nós, como servos de Deus, devemos buscar sempre a vontade do Senhor, e como igreja, em todas as nossas deliberações, devemos também orar para saber qual é a escolha de Deus e qual é a vontade de Deus para nós. O Richard Foster, ele nos apresenta também uma visão poderosa para a igreja de hoje. O objetivo de Deus na história é a criação de um povo, ou seja, de uma comunidade, de uma igreja, toda inclusiva, de pessoas amorosas que, estando ela mesma e essa pessoa também incluída nessa comunidade como seu principal sustentador, sendo Deus e o Espírito Santo a guiar este povo, tendo um governo total de Deus e um direcionamento geral do Espírito Santo. Somente assim podemos ser um povo disciplinado que corporifica a lei do amor, a lei de Cristo Jesus, obedecendo a Jesus como Senhor
e Salvador de nossas vidas, mas o soberano também de todas as nossas decisões. E por último, é um privilégio para nós, como igreja, como povo de Deus, desfrutar dessa disciplina, a orientação de Deus. Então, a orientação é a orientação espiritual que Deus quer nos dar como povo, como igreja, para que as nossas escolhas não sejam baseadas em preferências, mas baseadas na sua vontade. Revela-nos, ó Deus, qual é ou qual foi a tua vontade. Mostra a